Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia em ordem cronológica e estamos agora em Mateus capítulo 20. Estamos perto do desfecho, da crucificação do Senhor Jesus. E se você tem gostado de todo esse conteúdo, dê o seu gosto, partilhe com outras pessoas também. Vamos pedir a direção? Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê o Teu Espírito para que Ele possa nos orientar, abrir nossa visão espiritual, os nossos ouvidos, porque queremos, acima de tudo, ouvir a Tua voz. Meu Pai, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Versículo 1 do capítulo 20 de Mateus. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada e assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, ele vai fazer uma comparação do reino dos céus, É a próxima etapa que nós queremos entrar, que é a vida eterna. E ajustando no 2, com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos, e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo o dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam dinheiro cada um. E vindo, porém, os primeiros, cuidaram que havia de receber mais, mas do mesmo modo receberam dinheiro cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, e dizendo: Estes derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo um dinheiro? Toma o que é teu, retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto como a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mal ao teu olho, porque eu sou bom? Assim, os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O comentário diz assim: os trabalhadores na vinha. A vinha representa o reino de Deus neste mundo, cujo objetivo é a salvação das almas. É o próprio Altíssimo quem escolhe pessoas para o serviço do seu reino, da sua obra, e um dia ele ajuntará os seus servos para dar a recompensa a cada um. O seu critério de julgamento na hora de distribuir o galardão de cada servo não será o tempo de serviço prestado, mas a maneira como esse servo serviu. A grande diferença entre o reino dos céus e o reino deste mundo é que no primeiro a recompensa é medida pelas nossas intenções. Por isso vale a reflexão. Temos trabalhado apenas pela recompensa ou pelo prazer em servir a Deus? O trabalho mais apreciado e que mais agrada ao Espírito Santo é aquele que é feito no primeiro amor, pois é sincero, puro e verdadeiro. Há pessoas que não aparecem para os homens, mas são muito conhecidas por Deus, pois vivem em comunhão com Ele. Por isso, o que deve nortear a nossa vida, o nosso serviço a Deus, não é a recompensa, mas o prazer de servir a Deus. Nós temos prazer em fazer para Deus. E é isso que faz toda a diferença. Veja que os primeiros, vamos imaginar, o dono da vinha é o próprio Deus. Ele chamou, primeiro os israelitas, e ele foi chamando outros povos. E chegou a nós. Nós somos considerados para os judeus uma nação gentia, quer dizer,
uma nação que não foi escolhida por Deus. Mas após a morte, a crucificação e a ressurreição do Senhor Jesus, nós nos tornamos também nação e povo santo de Deus. Fomos os últimos a chegar, mas Ele também nos deu um galardão junto com aquela nação que Deus escolheu desde o princípio, lá atrás, juntamente com Abraão. E então, nós temos essa herança, nós recebemos essa herança, né? A nação de Israel recebeu essa promessa da nação através de Abraão, mas nós recebemos através de Jesus a mesma promessa. Então, é por isso que a nação de Israel hoje vive o que vive, né? Eles estão afastados de Deus, apesar de esperar ainda o Messias, mas para nós o Messias já veio. Agora esperamos nós a segunda vinda dele. E Maranata, que venha logo. 17. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e entregarão aos gentios para que dele escarneçam e açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então, veja que foi importante, né, o que o Senhor Jesus estava falando, já trazendo o que iria acontecer mais à frente. Agora nós vemos uma segunda visão daquela passagem que nós lemos nos últimos vídeos, no 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele lhe disse: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. No outro vídeo nós lemos a mesma coisa, mas foi eles que se aproximaram. Aqui fala que foi a mãe deles que falou. Provavelmente tia do Senhor Jesus, familiar deles, né? Tanto esses 2 filhos de Zebedeu eram familiares do Senhor Jesus. E ela pediu para que um se assentasse de um lado e outro do outro. No 22, Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Dize-lhe eles: Podemos. E disse-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. O apóstolo Tiago, ele fala que pedis, mas pedis mal, para poder esbanjar as suas vontades. Quer dizer, eu tenho que saber verdadeiramente, né, esse pedido que eu estou fazendo a Deus. Qual a minha intenção? É glorificar a Deus através dele e outras pessoas poderem seguir esse mesmo caminho, ou um conforto próprio, né? Ou o meu próprio conforto. 24. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E o comentário diz: o maior é o que serve. No reino deste mundo, os homens lutam pelo poder e para alcançar esse objetivo são capazes de passar por cima dos outros, mentir, cometer injustiça, ignorar princípios e até vender a própria alma. Tudo isso porque querem dominar os outros ou receber elogios, afagos, honras e privilégios. Mas no reino de Deus não é assim, pois o maior não é aquele cuja preocupação é ocupar uma posição de destaque para dar ordens e ser servido, e sim aquele que tem um coração humilde e prazer de servir ao seu próximo. E foi exatamente isso que Deus viu no coração de Davi para reinar. Ele não tinha preocupação ou o apego ao trono, quer dizer, ao poder, né? Ao poder de ser rei, mas ele queria reinar. Deus viu isso também em Salomão. Logo no princípio, quando ele foi reinar, o primeiro pedido que ele fez para Deus, porque ele agradou a Deus,
ele falou, me dá sabedoria para que eu possa guiar essa nação. Então, ele não pediu bens materiais ou a morte dos inimigos, mas ele pediu algo importante, que era poder reinar com sabedoria. Então, essas coisas agradam a Deus, né? No 27, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Fique imaginando esse sermão, o quanto doía dentro deles, né? E mostrava para eles, revelava com as palavras que eles ainda eram muito imaturos na fé. No 30, e eis que 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, no outro evangelho foi Bartimeu, mas aqui diz que há mais um. Então, eram 2. 32. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Aqueles olhos cegos que antes não podiam ver, agora passaram a ver. Espiritualmente, por eles clamarem por Jesus, e mesmo tendo a multidão tentando abafar a voz deles, e eles permaneceram gritando e cada vez mais alto o nome do Senhor Jesus, então isso mostra que eles eram cegos, né, fisicamente, mas eles tinham uma visão espiritual, sabiam que em Jesus era a esperança deles. E quantas pessoas, né, ela tem saúde perfeita, mas são cegas espiritualmente, porque elas não percebem o caminho que elas estão traçando, né? Esses 2 cegos aqui, depois da cura deles, eles não viraram as costas e foram embora, seguiram a vida deles. Pelo contrário, seguiram Jesus. Quem você é nessa jornada da vida? Você está seguindo Jesus ou você quer somente as bênçãos? Agora Mateus capítulo 21. E quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos, e se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. O comentário diz, as vestes e os ramos simbolizavam o tipo de oferta de boas-vindas ao Messias. Era comum essa forma de saudação quando os reis retornavam triunfantes de suas batalhas. Os que tinham uma condição melhor tiravam seus mantos e os colocavam no caminho. Já os mais pobres enfeitavam o chão com ramos de árvores. O rei estava entrando na cidade, por isso cada um deveria oferecer o melhor de si para homenageá-lo. Então, primeiro, né, a família dona daquele jumentinho o emprestou. Você tem um carro, você usa esse carro para trazer almas à igreja? Você tem um espaço na sua casa que pode servir, por exemplo, como um núcleo de oração ou partir do pão, onde você pode chamar seus amigos, familiares, para poder ouvir uma palavra. Por que não? Né? Então, você pode fazer mais para Deus. Nós podemos fazer mais para Deus. Aquela família emprestou o seu animal para que servisse para levar Jesus para dentro da cidade. E Jesus entrou. E aqui haviam pessoas que estendiam suas capas, né? Colocavam ramos. Todos nós temos como apresentar alguma coisa a Deus.
Ninguém precisa se apresentar a Deus de mãos vazias, porque aquele que dá, nos faz e dá o poder de darmos qualquer coisa que seja para Ele. Aliás, tudo é dele. No 9. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava dizendo, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Aqui o povo alegre, feliz, né? Glorificando ao Rei dos Reis, realmente, né? Mas daqui a pouco vamos ver essa mesma multidão gritando, crucifica-o. 10. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é este? E a multidão dizia, este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O comentário diz, Jesus entrou no templo para purificá-lo. A indignação do Messias foi muito grande ao ver tanto desrespeito e reverência para com a casa de Deus. O espírito de santidade, de temor havia dado lugar ao espírito de cobiça e de avareza, mas o Senhor Jesus não ficou indiferente àquela falta de consideração para com o templo de Deus. Pelo contrário, expulsou todos os mercenários que ali estavam. Semelhante zelo tem o Espírito Santo pelo nosso corpo ao fazer dele a sua casa, o seu santuário. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Assim como num casamento, o homem não é dono do seu próprio corpo, mas a própria esposa é. A esposa não é dona do seu corpo, mas o esposo é dono do corpo dela. Então, os dois se tornam uma só carne. Ambos devem obrigações um ao outro. Assim também somos com Deus, né? O nosso corpo, a nossa morada espiritual, né? Porque hoje nós somos uma alma que habitamos esse corpo. Então, o que fazemos com ele, vamos prestar conta depois, né? É como Deus nos deu o talento, por exemplo. Digamos que o nosso corpo é um talento. Então, o que você fez com esse talento, né? O que você prestou contas? Você vai prestar contas depois com Deus. E aqui eu vejo Deus expulsando, né? E derrubando a mesa. Quem pode imaginar? Aquele que sempre movido de íntima compaixão, que olhava para os sofridos, que curava os enfermos, agora mostra uma outra realidade, né? Aquela revolta. Assim tem que ser a nós mesmos, com respeito a tudo que nos afasta de Deus. Não há negócio, né? Não há jeitinho, não há amor e carinho com o pecado. Você tem que ser radical. Você tem amigos que te afastam de Deus, então você vai ter que se afastar deles. Ah, mas eu gosto deles e eles me ajudaram um dia. Bom, se eles quiserem seguir o seu caminho, que agora você está escolhendo, muito bem. Se não, é melhor que você se afaste. Porque do que adianta você ficar ouvindo pessoas que não vão acrescentar nada à sua fé e talvez vai até te influenciar a pecar ainda mais. É melhor fugir delas. Fuja de tudo que te afasta de Deus. Fuja do pecado, fuja da pornografia, fuja dos vícios, fuja desse mundo. Esse mundo, ele está se deteriorando, ele está cada dia mais afundando, ele está cada dia mais se autodestruindo, autossabotando. Então não caia no mesmo erro que esse mundo vem caindo. E aí ele disse assim no 13, e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Na verdade, o Senhor Jesus, ele está prestes a ir ao sacrifício. Então, ele está purificando o templo, porque ele será o Cordeiro de Deus oferecido pelo pecado do mundo. Então, para que haja a santidade em tudo, ele precisou fazer isso, limpar o templo. Então, se eu quero receber o Espírito Santo, eu preciso também limpar o templo, né? O templo somos nós, o nosso coração. Você já preparou o caminho para que o Espírito Santo possa vir habitar em você? Faça isso o quanto antes, né? O tempo de Deus é hoje e você não sabe o que será o amanhã. Bom, nós vamos continuar meditando depois
nos próximos versículos, porque ainda há muita coisa para se falar até a crucificação, tá bom? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.